Olá, você que nos acompanha, olá que você que vai ver esse vídeo, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Sempre é uma alegria muito grande estar gravando aqui vídeos, né, com histórias bíblicas, personagens bíblicos, algo que pode trazer uma nova visão de vida para você, transformar a sua vida, alguma coisa que venha a encher o seu coração. Às vezes estamos sempre buscando nas coisas do mundo, né, motivações para estarmos bem, mas o mais fácil é o caminho com Deus. Nosso Criador, Ele nos conhece por completo e tudo que há na Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Autores diferentes em diferentes épocas da vida relataram os feitos de Deus e por inspiração dele. E sempre é muito bom, porque nós temos uma vida aqui na Terra muito curta, nós temos um tempo determinado de vida, mas a maior parte do nosso tempo vai ser na eternidade. Nós temos que fazer essa escolha agora, nós temos que buscar essa eternidade agora, enquanto estamos vivos, né? Então, ao longo desse ano e pouco, né, de pandemia, as igrejas fechadas, as dificuldades, né, de cultos, nós temos feito os cultos online aqui na nossa igreja na Inglaterra, no leste da Inglaterra, e também eu tenho gravado esses vídeos, agora quinzenalmente, para que você possa desfrutar um pouco da palavra de Deus, certo? Então, se você tem algum, perdão, se você tem algum amigo, algum familiar, repasse esse vídeo para ele. Basta uma pessoa só ser alcançada, já será uma festa no céu. Deus ama a todos, o plano de salvação de Deus é para todos, por isso que a gente está fazendo isso, gravando, né, pela obra de Deus, para que alguma pessoa a cada um desses vídeos, ou mais, claro, possam ser alcançadas, possam transformar a sua vida, possam conhecer melhor o que Deus tem para cada um. Perto da sua casa, do seu local de trabalho, com certeza deve haver alguma igreja. Nós temos muitos homens de Deus, mulheres de Deus espalhados pelo mundo, nas religiões católicas, as evangélicas, as tradicionais, pastores, diáconos, muitas pessoas assim disponíveis para dar uma iniciação, para começar a mostrar as coisas de Deus para a sua vida, mas o mais importante, como eu costumo frisar, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que é a expressão da vida de Deus para cada um de nós, né? É o livro mais vendido no mundo em todos os tempos, em todos os tempos. E está aí disponível para aquelas pessoas que querem mudar, querem começar um novo tempo, querem transformar a sua vida. Essa é a razão de eu estar gravando esse vídeo. Eu espero que a mensagem de hoje toque o seu coração. Nós vamos falar de alguns personagens dentro de um texto e um contexto, né, do tempo que acontecia isso, no tempo antigo, né, dos reis, dos profetas de Israel, né? Israel, o povo que foi escolhido por Deus, né? O povo hebreu, né? Lá atrás, no passado, o povo judeu. Hoje a nação se chama Israel. Houve uma razão para isso, claro, muitas coisas a Bíblia não explica totalmente, e ainda bem, porque só nós vamos ter condições de saber disso na eternidade. Amém? Então, o texto que eu quero trazer para dividir com vocês hoje está na segunda carta de Reis, no Velho Testamento. Você anote aí num papel e depois você lê o capítulo todo. Vão ser alguns versículos, porque nós não temos tempo para muito. E é uma história muito legal, uma história muito bonita, uma história de milagre. E como Deus usa as nossas vidas, né? Não se importando quem somos, que cargos temos, né? De onde somos. Né? Deus usa a nossa vida quando é para o melhor. E nós vamos aprender isso na segunda Reis, né? No capítulo 5. Eu vou lendo alguns versículos e paro para tentar dar uma explicação, para clarificar sobre esse tema tão importante, né, nas nossas vidas no dia de hoje, né? Então começa assim, 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém era leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Esses 3 primeiros versículos, vou dar uma pequena pausa. Naamã era um general, era um homem de guerra, era o comandante das tropas de uma nação, a Síria. Ele tinha muito privilégio, era muito conceituado, né? Mas era leproso. Um homem importante, com todas as honras, né, devidas do seu país, pela importância que ele tinha, mas era um homem leproso. A lepra era uma doença incurável naquela época. As pessoas normalmente que tinham a lepra, elas eram apartadas do convívio da sociedade e também da sua própria família. Elas moravam fora das aldeias, fora das cidades. Aqui a Bíblia não relata a situação específica de Naamã, desse general do exército sírio. E fala que eles dominavam Israel, né, dominavam o povo de Deus, é como se fosse um império dominando outro império, outro povo, e levaram pessoas cativas, né? E entre essas pessoas havia uma menina. E essa menina passou a trabalhar como uma servente, né, como uma doméstica, vamos assim dizer, da esposa desse general, da esposa de Naamã. E ela fala para essa senhora: ai, quem dera que o seu senhor, né, o general Naamã, estivesse diante do profeta que existe em Samaria. Samaria era a capital do Império do Norte, né, do Reino do Norte. Império não, perdão, Reino do Norte de Israel. Então, quem dera, né, Deus usa uma menina que está no cativeiro. Ela está ali não por vontade própria, ela foi afastada da sua família, assim como tantos outros que eram levados, né, para o cativeiro, né, quando as cidades eram invadidas, quando os exércitos derrotavam aqueles outros, né, então levavam os animais, levavam as pessoas, né, e essa menina era uma menina comum, simples, mas Deus usa ela. Deus usa essa menina para que, através da boca dela, esse homem poderoso pudesse ter uma chance de curar a sua lepra, a sua enfermidade, né? Então ela fala: tomara que ele estivesse diante de um profeta ali em Samaria, né? E ele deixaria de ter a lepra. E segue o texto aqui, a partir do verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ou seja, disse ao rei: assim e assim falou a jovem, a moça, né, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, sabereis que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Então, o rei da Síria toma conhecimento dessa história, dessa menina, e vai e fala, né? O Naamã fala para o rei, né, que essa moça disse isso para ele. Então, o rei da Síria prepara uma carta para o rei de Israel e envia Naamã, né, com seus homens, né, envia. E aqui a Bíblia fala, né, era muito comum quando ia se visitar um outro, levar coisas valiosas, presentes valiosos. Aqui fala 10 talentos de prata, eram medidas altas, né? 6.000 ciclos de ouro também, muita coisa, e 10 vestes festivais, né? Que eram as vestes de honra das pessoas honradas daquela cidade, daquelas comunidades, né? Então, ele vai ali a Samaria, ele vai a Israel com a carta do rei da Síria. E quando o rei de Israel vê essa carta, ele fica super preocupado, né? É uma autoridade, é rei de uma nação, mas não tem qualquer poder. Quando nós não nos dobramos diante de Deus, quando nós não buscamos o Senhor, né, Deus como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, nós não podemos ter o poder dele. Porque nós não acreditamos, nós não queremos, nós não vivemos, nós não temos essa comunhão. E sem isso nós não temos acesso às boas coisas que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então o rei de Israel era rei, só que se sentiu assim, totalmente sem forças, sem condições de resolver o problema. E ele fala aqui, veja os versos seguintes: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, as suas roupas, né? E disse: acaso eu sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo.
Então, na sua incapacidade de resolver um problema, e realmente ele não tinha, porque ninguém pode resolver um problema por sua própria força. Quando é algo principalmente difícil, tem que haver a ajuda de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Por isso que nós caminhamos com Ele, em comunhão com Ele, para obtermos dele o melhor para a nossa vida em todas as suas áreas, seja na área de saúde física, né? Seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área de relacionamento entre o marido e esposa, entre os pais e os filhos, né? Tudo isso nós dependemos do conselho de Deus, do ensino de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Então esse rei ficou com medo. Quando ele viu aquela carta que era para curar aquele general de lepra, ele contou aos seus próximos, né? Ele está procurando um motivo para guerrear comigo, para vir aqui e terminar de saquear a cidade, para vir aqui e terminar de levar as pessoas em cativeiro, como aquela menina estava lá atrás. Está vendo como Deus usa as pessoas de acordo com o seu querer, com a sua vontade? Não é? Falamos aí de um general vitorioso, do rei da Síria, do rei de Israel e de uma menina em cativeiro. Os três poderosos não tinham condições qualquer de mudar a situação que eles estavam discutindo ali. Mas Deus usa uma menina que estava em cativeiro. Deus pode usar a minha vida, Deus pode usar a sua vida. Não importa em situação da qual estejas vivendo, Deus pode fazer a diferença na sua vida. Ele tem o poder para fazer isso. Só que ele não quer invadir a sua vida. Ele quer que você dê o passo, ele quer que você busque a sua presença. Ele quer ser mais na sua vida. Então segue o texto. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, Eliseu, um dos grandes profetas de Israel, nós temos um vídeo aí, você pode procurar no YouTube, nós temos um vídeo sobre Deus de Eliseu. Ouvindo isto, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. O rasgar as vestes, que se refere aqui, é um sinal de que você não tem o que fazer, você não tem força para nada. Você se mostra nu, você se mostra enfraquecido, você se mostra sem condições de resolver o problema. Isso é quando as pessoas rasgavam as vestes, né? Às vezes você vai inventar que colocavam pó, né? Cinza, pó na cabeça, era um sinal de submissão, né? De falta de força, era um pedido de socorro. Então Eliseu fala: por que você fez isso? Deixa ele vir aqui e ele vai ver que tem um profeta em Israel, tem um homem de Deus em Israel. Esse homem de Deus pode ser você, na sua casa, no seu bairro, na rua onde você mora, no local do seu trabalho. Deus pode usar a tua vida poderosamente para transformar outras vidas. Você pode ser exemplo, você pode ser o referencial para outras pessoas. Isso Deus faz com que lhe apraz. Mas nós temos que mostrar que nós queremos. Nós temos que demonstrar que nós buscamos, queremos isso para a nossa vida, para a nossa família. E Deus se agrada disso daí, que nós busquemos com coração sincero. Ele não vai forçar a nossa vida a ser mudada pelo desejo dele. Ele quer que o desejo seja nosso. Ele está disponível para cada uma das nossas vidas, né? Então, verso 10, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Você veja que Naamã foi para a casa de Eliseu. A Bíblia fala que estava, né, no seu carro, no seu cavalo, os seus carros ao redor dele, os assessores, os outros oficiais de exército que acompanharam nessa viagem. Só que Eliseu não sai. Eliseu manda alguém, de onde ele está, dentro dessa casa, manda alguém dizer para ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, você vai ficar limpo. Então, o conselho que ele dá, através do mensageiro, o conselho que Eliseu dá para Naamã, para esse general leproso, é que ele vá ao rio ali próximo, o rio Jordão. Ele vá lá e se banhe, mergulhe 7 vezes. E o texto continua. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé,
invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, restauraria a minha vida, a minha enfermidade. Veja a que ponto de cegueira às vezes nos colocamos por vaidade, por arrogância. Esse homem ficou chateado porque Eliseu não foi ao encontro dele, o profeta mandou um mensageiro, né? E você vai ver mais em seguida, ele ficou ainda chateado com a tarefa que ele deu, com a dica que ele deu, com o comando que ele deu para ele ser curado da lepra. Mas a arrogância, a falta de humildade desse homem fez com que ele pudesse perder a bênção, porque ele ficou muito chateado, porque o profeta não foi ter com ele. Ele estava acostumado sempre a ter as pessoas na sua frente se curvando a ele, porque ele era um homem importantíssimo no seu país. Ele era o segundo, talvez o segundo, depois do rei era ele, comandante do seu exército, das suas forças. Mas a arrogância cegou ele, né? Ele, ao invés de procurar saber o que seria possível para ter a cura daquela lepra, para ser transformado a sua carne, a carne do seu corpo, né, que a lepra vai comendo, começa e vai se espalhando pelo corpo todo. Ele pensou apenas nisso daí, na parte da vaidade, de ter alguém na frente dele. E ele prossegue. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com muita indignação. Aqui a Bíblia fala indignado, né? Que ele estava indignado por causa disso. Na verdade, a arrogância dele levou ele a isso daí. Então, inclusive, ele menciona 2 rios de Damasco. Damasco é a capital da Síria. Ele menciona esses 2 rios, né? Abana e Farfá. Quer dizer, a cegueira era tão grande, né? Que ele lembrou dos rios de Damasco. Mas não lembrou que os rios de Damasco nunca curou a lepra dele, se é que ele se banhava nesses rios, quando o profeta pediu apenas para ele ir no Jordão, que devia estar próximo ali de onde ele estava. Mas Deus usa também as outras pessoas que não são assim tão personagens centrais da palavra. Aqui já falamos de 2 reis de Israel e da Síria, já falamos desse general, falamos agora do profeta Eliseu, né? O seu mensageiro que levou a mensagem de Deus para o general e a própria menina. Então se chegaram a eles, verso 13, os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais apenas te disse: lava-te e ficarás limpos. Pessoas que estavam ao seu serviço, pessoas que o acompanhavam, falaram com ele, tentaram demovê-lo dessa ideia dele de ir embora, de volta para a Síria, sem passar pelo Jordão. E falam: meu pai é uma expressão comum, sobre isso significava hierarquia, né? Quando se dizia meu pai, se ele dissesse algo difícil, você não ia fazer? E às vezes é isso. Deus nos mostra as coisas tão fáceis de fazer que nós pensamos que não foi ele que nos mostrou. Mas foi sim. Mas foi. Porque Deus, ele está em todas as partes. Ele está à nossa volta. E ele faz de tudo para nos agradar, para que tenhamos uma vida melhor, mais equilibrada, sem tanto sofrimento. E muitas vezes nós estamos esperando só coisas grandes. E não vemos as boas coisas, as menores, pequenas que sejam, ao nosso redor, que Deus proveu, que Deus providenciou para uma vida melhor, para que nós possamos caminhar melhor aqui na terra, diante de tantas dificuldades. Esse é o Deus da nossa vida. Ele quer o melhor. E às vezes para nós, o melhor seria algo grandioso, mas para Deus não. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe de tudo aquilo que é importante para nós. Então essas pessoas que estavam acompanhando aquele general falaram: meu pai, meu general, meu senhor, o que queiram dizer, né? Não são, a tarefa é tão fácil, é só ir no rio e se banhar, né? Mergulhar 7 vezes, por que não fazer isso, né? Se fosse algo difícil, você não ia fazer? Se fosse para pagar uma promessa, né? Como tanta gente faz, se machuca, né? Tinha aqueles, né, que se cortam, né? Tem aqueles que sobem
altíssimas escadarias de joelho, terminam esfolando os joelhos. Deus não quer esse tipo de sacrifício. O sacrifício já foi pago na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de sacrifício nenhum. Nós não temos preço nenhum para pagar. Antigamente se pagava, né, os nossos pecados com animais, com ovelhas, com carneiros. Né? Aqueles que não tinham condições financeiras pagavam com rolinhas, com pombinhas. Mas a ida de Jesus Cristo para a cruz em nosso favor, em favor dos nossos pecados, cancelou essa dívida que nós tínhamos. Então, esse tipo de sacrifício físico, Deus não se agrada, não tem necessidade. Para que fazer isso? Deus se agrada da nossa obediência. Deus se agrada quando nós seguimos a sua palavra. Deus se agrada quando nós procuramos o melhor das nossas vidas para investir na obra de Deus, com oração, com a parte financeira, ajuda financeira, material, né? Ajudando as pessoas de qualquer maneira que nós possamos ajudar. Né? Deus se agrada disso daí. Então, esse general tinha aquelas pessoas ao lado, tal qual a menina lá no começo do capítulo, que fala com a esposa dele sobre a possibilidade dele se curar. Né? Então, diante dessa dica, vamos dizer assim, desses seus auxiliares, né? O verso 14 diz, então desceu ele e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra de Deus. E Deus, o profeta mandou dizer 7 vezes, né? E a carne dele se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Verso 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há um Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Vamos parar aqui, por aqui o texto, né? Então, depois que ele consegue se curar, o objetivo dele era esse. Depois que ele vai no Jordão, obedece a palavra do profeta Eliseu, depois que ele vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes, a Bíblia fala que sua pele se tornou como uma pele de criança. A sua lepra foi extirpada da sua pele, do seu corpo. E ele volta com a sua comitiva, né? Ele volta ali diante de Eliseu, né? E ali ele fala com Eliseu. Eliseu não fez questão de se mostrar, não quis ser recebido com pompa, né? Por aquela sua comitiva, quando ele vai lá a primeira vez, quando ele dá o comando ao seu auxiliar para dizer, aquele homem vai ao Jordão e banha-te. Então ali Eliseu recebe ele de volta, já curado, né? E ele confessa a Eliseu que não há Deus, todas as palavras, vezes que eu mencionei Deus aqui na Bíblia Sagrada, com letra maiúscula, é o nosso Deus, é o Deus de Israel, Deus do céu e da terra, Criador do céu e da terra. E ele fala que ele não há Deus em nenhum lugar que não seja o Deus de Israel. Ele confessa isso. Os versos seguintes, ele faz um apelo ao profeta para que ele seja perdoado se ele tiver que entrar na casa de outros deuses, na terra dele, acompanhando o rei, por exemplo, nas solenidades de lá, que ele seja perdoado por causa disso. Mas ele quer reconhecer, pelo poder de Deus que curou ele da sua lepra, ele quer reconhecer que o Deus de Israel é o único Deus. Que tremenda essa história, né? Que exemplos nós temos, né, para a nossa vida nessas histórias da Bíblia Sagrada. Hoje eu procurei dar o foco entre o poderoso e o simples. A pessoa comum, o homem, né, a pessoa, o cidadão, a cidadã comum. Deus usa quem Ele quer. Deus usa da maneira que Ele quer. Deus é fiel. Deus está à nossa disposição. De nós, Ele só quer a obediência à palavra, para que tenhamos uma vida melhor. Ele só quer que nós andemos pelos caminhos certos, não façamos coisas erradas, nos afastemos dos pecados da vida. Nós vivemos num mundo que é muito fácil pecar. Esse mundo que nós vivemos, ele é governado pelo diabo, por Satanás. A Bíblia mesmo diz isso. Ele é o príncipe deste mundo. Mas quem governa as nossas vidas individualmente é o Senhor. E quando nós temos o Senhor como governador das nossas vidas, não vamos deixar de ter problema. Claro, eles vão existir sempre. Mas as coisas serão mais fáceis de resolver. As dores serão menores, as angústias menores, os medos menores. Isso é visível nas pessoas que andam com Cristo, nas pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador
das suas vidas. É isso, esse plano salvífico de Deus foi para isso, foi para que todos. Ele não faz acepção de pessoas. Eu sou brasileiro, eu estou aqui na Inglaterra, temos muito português, temos espanhol, temos pessoas da República Dominicana, né? Os próprios ingleses. Então, ele é o Deus de todos nós. E todos aqueles que ainda não receberam. Ele não quer saber a conta bancária da pessoa, não quer saber a língua do país, né? A língua falada no país em que essa pessoa vive. Ele não quer saber o grau de instrução, né? O conhecimento dessa pessoa. O plano é para todos. Ele ama a todos. Ele entregou Jesus Cristo, a vida de Jesus em nosso favor, em todos nós. Então, nós, como servos, como filhos de Deus, o que é que nós podemos fazer, né? Ele nem precisa disso, na verdade, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós sermos porta-voz das boas novas. Nós falarmos com as pessoas, testemunharmos para as pessoas do poder de Deus através da Bíblia Sagrada, declarar o amor de Deus na vida dessas pessoas, começando dentro de casa, na própria família. Às vezes, dentro da nossa casa, nós temos familiares que não são do Senhor, não seguem o Senhor. O nosso exemplo, o nosso testemunho vai mexer no coração dessa pessoa, vai mexer na sua mente, vai começar a reparar nos seus atos, nos seus gestos, no tipo de vida que você leva. Isso é muito importante. Isso pode mudar a vida de outras pessoas. Às vezes não reparamos, mas existem pessoas que estão olhando para nós. Elas estão vendo o que nós somos, né? Elas estão vendo como nós agimos, como é a nossa vida. Isso é muito importante, porque pode ser a abertura, o início de se abrir uma porta nova para que essa pessoa acesse aos caminhos do Senhor. Nós temos isso como, vamos dizer assim, algo a fazer por Deus. Aquela menina era simplesmente uma doméstica, uma serva, né? Cuidando daquela casa. Mas Deus usou ela, Deus pode usar a minha vida, Deus pode usar a tua vida para curar uma pessoa de uma doença que era incurável naquela época. Então Deus dá esse poder, dá essa capacitação a cada um de nós. Primeiro basta que nós queiramos, né? Que nós busquemos, mas principalmente Deus vai dar aquilo que vai satisfazer a obra dele aqui na terra. Ele não vai dar uma unção, um poder, algo novo na nossa vida, se isso não for revertido em benefícios para a obra dele aqui na terra. Como aquele general, a arrogância dele, só por não ter sido recebido diretamente pelo profeta, a arrogância dele de não querer ir no Jordão se banhar para curar a sua doença. Deus gosta da humildade. Jesus aqui na terra, no seu curto ministério, oficialmente conhecido em torno de 3 anos, segundo a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, ele foi humilde, foi atacado de todas as formas, tentaram desmoralizá-lo, tentavam justificar os seus poderes como de demônios, foi muito machucado fisicamente falando, né, no que antecedeu a sua crucificação. Mas esse era o propósito dele. Como Deus, ele veio à Terra na forma de um homem, né, de uma pessoa como eu e você. E nos ensinou que é possível nós sermos próximos, parecidos com ele. Claro que nossas limitações talvez nos impeçam de sermos 100% espirituais. Nós temos as nossas falhas, temos que reconhecê-las. Nós temos os nossos defeitos. Nós somos muito limitados. A nossa mente é muito limitada. Talvez por isso nós não saibamos tantas coisas, né? Deus não tenha nos revelado mais coisas, né? Ainda existem alguns pontos de interrogação na nossa mente em relação a isso. Mas tudo que Deus quis falar conosco está relatado na Bíblia. Nós não temos que buscar fora dela soluções nem respostas. O que ele queria nos dizer, nos falou nesses 66 livros, né, da Bíblia Sagrada. São 44, salvo engano, 44 autores diferentes, mas com uma única capacitação, a inspiração de Deus. Por isso esses livros foram reunidos na Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, né? Que traz experiências diferentes a cada dia, em pessoas diferentes.
de nações diferentes, de cultura diferente. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós gravamos em vídeo para levar as boas novas às pessoas. Então essa história de Naamã, ela é muito representativa por isso. Primeiro, o poder de Deus de curar, ele cura. Se há um propósito, ele cura. Muitas vezes perdemos familiares, né, pessoas amigas com enfermidades graves. Por que Deus não curou? Porque é o propósito dele. Era chamar primeiro essa pessoa para mais próximo de si, usá-la durante o tempo que esteve enferma em um hospital, em algum outro lugar, para que as pessoas conhecessem a vontade de Deus, fortalecer a própria fé da pessoa, da família. Se Deus deu, Deus vai tirar. Deu a vida, ele vai tirar a vida. Né? Esse Deus é o Deus Criador. E ele está sempre disponível para nós, cada um de nós. Aquela pessoa que você está vendo passar ali atrás, no fundo da sala, é minha filha, que está estudando ali hoje. Ela já passou 3 vezes ali, mas não se assuste, não. Não é nenhum espantalho, não. Amém? Então, é o propósito de Deus. Né? E ele usa, né, nesse texto sagrado, pessoas diferentes, pessoas simples como nós. Usou aquela menina, usou o mensageiro do profeta. Né? Depois, a glória de Deus, né, foi mostrado, o poder de Deus regenerador, que cura a enfermidade, né, que curou a lepra daquele homem. Mas nos mostrou também que, às vezes, as pessoas poderosas, elas são incapazes de resolver os problemas, como o rei da Síria, como o próprio general Naamã, como o próprio rei de Israel. Reis, autoridades, pessoas que estavam acima de todas as classes sociais, as classes dominantes da época, mas incapazes de fazer algo sobrenatural, porque o sobrenatural pertence a Deus. Às vezes Deus nos usa como sobrenatural, quando nós impomos as mãos para curar, por exemplo, é poder de Deus. E às vezes ele não dá esse poder mais vezes porque as pessoas se tornam arrogantes, vaidosas, achando que elas é que têm esse poder, quando na verdade é Deus que derrama dessa unção sobre a vida. É um dom espiritual. É um dom espiritual que ele dá, como o da cura, ele dá o da profecia, ele dá o da